A humanidade desde sempre vem se perguntando: o que é a arte? Muitos filósofos antigos, como Kant, tentam descrever o que é arte e o que pode ser considerado uma representação artística. Muitas ideias foram impostas para podermos chegar à decisão de que isso é arte. Mas na realidade, ninguém exatamente pode, de forma definitiva, descrever o que é arte. É por isso que produzimos ela, aplicando a ela ideias, sentimentos, expressões, momentos e conceitos que não podem ser expressados com palavras. Essa é a magia da arte. E em sua principal função, ela representa conceitos. Existem muitas formas de representar seu conceito pela arte, como por exemplo, por meio de livros, filmes, músicas, séries, quadros, animações, poemas, danças, todos esses são uma forma de expressar um conceito ou ideia. Alguns desses até datam de milênios passados, ou até mesmo eras passadas. A criatividade humana está impregnada nas raízes da nossa espécie há muito tempo. Está no nosso DNA, como os antigos desenhos nas cavernas. Mas afinal, qual modelo de arte mais se aprofunda no seu próprio conceito? Mas em torno de uns 50 anos atrás, a humanidade adquiriu uma nova forma de reproduzir arte. A tecnologia criou diversas formas de reprodução artística, e também evoluiu outras, como a pintura, que pode ser realizada de forma muito mais prática por meio de programas, ou as esculturas, que agora podem ser feitas em modelos 3D, e também a música, que agora pode ser editada para realizar cortes ou aplicar efeitos. Mas também surgiu músicas feitas de forma principal eletrônica, com o auxílio de instrumentos reais, como as músicas de Celeste. As coisas mostradas até agora foram a arte humana e a sua evolução até hoje. Mas afinal, a pergunta é de antes: qual modelo de arte mais se aprofunda no seu próprio conceito? Eu acredito que nenhum desses são a resposta certa. Claro que para você até pode ser, mas para mim acredito que os jogos são a resposta correta. Ok, você provavelmente discordou muito de mim agora, pois poucas pessoas possuem tempo para desfrutar desse meio. É por isso que muita gente deve discordar do que eu disse. Porém, seja alguém que concorda comigo, e com o exemplo dessa pessoa, hoje eu vou tentar passar a você este sentimento. O sentimento de desfrutar de uma ótima experiência e talvez até mudar sua visão sobre esse tipo de trabalho. Começando pelo diretor mais influente dessa década, hoje falarei de Hidetaka Miyazaki e como ele criou um subgênero que se alastra por vários jogos até hoje. Hidetaka Miyazaki nasceu de uma família de baixa renda na cidade de Shizuoka, no Japão. Era estudioso e seus passatempos geralmente eram jogar Dungeons and Dragons e Steve Jackson Sorcery. Mas seu passatempo favorito era ir à biblioteca local para ler, mas não eram livros comuns, eram livros com kanjis difíceis até para adultos. E as palavras que ele não entendia exatamente, ele criava suposições do que significavam, assim tentando descobrir cada vez mais o sentido delas. Lá ele conheceu várias obras famosas, como o Drácula de Bram Stoker, os contos de H.P. Lovecraft como o Chamado de Cthulhu e o mangá de fantasia obscura Berserk. Mas mesmo assim, não possuía nenhum sonho ou grande objetivo de vida. Miyazaki, não tendo muitas ambições em sua vida, fez uma faculdade de ciências sociais. Se formou e acabou ganhando um ótimo emprego com um salário decente na Oracle Corporation, ou para os mais íntimos, a desenvolvedora do Java. Estava tudo indo bem, até que um amigo recomendou um jogo de 2001 para PlayStation 2 conhecido como Ico, feito pelo mestre da narrativa não intrusiva, o lendário Fumito Ueda, que posteriormente fez Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Miyazaki ficou tão obcecado por Ico e sua narrativa que resolveu apostar tudo nisso. Ele saiu de sua carreira na Oracle Corporation e se arriscou a seguir o seu primeiro sonho e propósito, o sonho de ser um designer de jogos. Muitas pessoas ficaram assustadas ao ver uma pessoa de 29 anos com um ótimo emprego indo se arriscar na carreira tão incerta de ser um criador de jogos. Miyazaki, não tendo nenhuma experiência com esse tipo de trabalho, não foi aceito em praticamente nenhuma empresa. Porém, uma o contratou, a Front Software, que antigamente produzia softwares de empresas, agora atuava no mercado de jogos e Miyazaki entrou no meio da produção de Armored Core Last Raven, e consequentemente acabou direcionando posteriormente Armored Core 4 e Armored Core For Answer.
Depois de produzir os Armored Core, a From Software tinha em mente a ideia de criar um sucessor espiritual para o Kingsfield, um jogo muito antigo da From Software. Porém, estava tudo dando errado. Aquele jogo estava ficando terrível, extremamente mal feito. Nem seu protótipo era decente e todos na empresa tinham certeza. Aquilo era um fracasso. E como já dizia Isabella Boscov, não tinha ânimo nem para ser um desastre. Foi então que Miyazaki, ao ficar sabendo que a From Software queria fazer um novo Kingsfield com várias inovações e fantasia obscura, ele não se aguentou e tomou direção do projeto, pois sentia que poderia fazer o que quiser, já que aquele jogo já era visto como uma falha por todos da empresa. Ninguém se importava mais com o projeto, então Miyazaki tinha total liberdade e poder de fazer tudo o que quiser com o jogo. Ele produziu então o primeiro Soulsborne, Demon's Souls. Miyazaki então conseguiu transformar um fracasso certeiro em um acerto em cheio, e com o dinheiro conquistado ele pôde viajar para a Europa e estudar mais a fundo a arquitetura gótica e o movimento conhecido como maneirismo, que durou desde 1520 e 1610. Junto de seu estudo da arquitetura gótica, se interessou também pelas obras de Giovanni Piranesi, que retratavam a decadência dos centros urbanos da Itália, descrevendo com características decrépitas com contrastes fortes e arquiteturas remanescentes da Roma antiga misturada com o maneirismo e o gótico. Entre becos escuros, corredores decrépitos de castelos abandonados e plataformas suspensas, o jogador explora incessantemente atrás de algo que ele nem sabe o que. Essa curiosidade irracional te guia por toda a jogatina, do início ao fim, e você quer seguir em frente. Em sua jornada, você vai encontrando diversos tipos de inimigos, cada um sendo apresentado aos poucos para que o jogador possa aprender seus ataques e posicionamentos. Mas antes o jogador deve errar para então entender como acertar. Dark Souls e Demon's Souls são uma sessão de aprendizado. O que fazer nessa situação? Atacar ou desviar? Devo seguir à direita ou esquerda? Essa pessoa é confiável? O jogador falha diversas vezes para que uma estratégia seja montada, para que cada desafio seja superado. E nesses momentos em que você se orgulha de um feito épico, você se torna ignorante do mundo ao seu redor. E é nesses momentos que você está mais vulnerável. Como na vez em que você derrota o Devorador de Deuses e é teleportado de volta para uma área inicial do jogo. Você esteve aqui há muito tempo e não há nada a temer, já que você já esteve aqui antes.
Você pensa que será recompensado por vencer mais um chefe, mas a sua completa ignorância sobre sua posição logo é completamente retirada por um desafio inesperado. Está na hora de você pagar pelos seus pecados. E mesmo que o jogador se encontre em um beco sem saída onde aparentemente é o fim do caminho, sempre haverá um lugar para explorar. Nem que seja uma parede secreta, um caminho escondido ou uma escada intencionalmente colocada em um lugar nada conveniente. Todas estas coisas recompensam o jogador com partes da história ou itens que o ajudarão mais para frente, preparando o explorador para um desafio maior. Esta mecânica que recompensa os mais atentos e pune os apressados torna a sua atenção ao detalhe muito mais valiosa ao mundo ao seu redor. E quando digo sobre áreas escondidas, eu falo realmente sério. Meu chefe favorito eu só fui descobrir na quarta vez que joguei o Dark Souls 3. Há uma parte na cidade anelada em que nos deparamos com um dragão negro enorme bloqueando uma ponte. Eu, como medroso, saí correndo e nem liguei para ele. Segui reto em direção ao final do jogo. Porém, na segunda vez que eu joguei, eu me perguntei o que aconteceria se eu derrotasse o dragão na ponte. E bem, nada surpreendente. Ele cai. Entretanto, na quarta vez que eu joguei, eu notei uma porta secreta no elevador que eu já tinha usado inúmeras vezes. Então fui verificar o que era. Isso me levou a uma sala com um item completamente ignorável. Mas aquela sala não foi feita para esse item, pois nesta sala secreta, numa área secreta, há uma passagem secreta para um buraco secreto que guardava o chefe secreto. Ninguém mais, ninguém menos que o dragão de Anos, o próprio devorador da escuridão. Essa com certeza foi a luta mais difícil para mim, mas acho que a única coisa que me manteve vivo na última tentativa foi a curiosidade de ver o resto de sua música. Falando em mundo, é notável o amor dos arquitetos por esta obra.
Cada caminho é um labirinto que te faz ter uma sensação de se sentir perdido ou inseguro. Conforme as áreas são exploradas, um mapa vai sendo desenhado em sua mente. Portas são reconhecíveis e armadilhas se tornam cada vez mais facilmente previsíveis. Os criadores deste mundo decadente têm uma confiança enorme em você. Eles creem que você é capaz de desvendar todos os seus mistérios e que você é capaz de superar quaisquer desafios, por maiores que eles aparentam ser. Literalmente. A sensação de estar perdido e sem saber que caminho trilhar é mais um fator valioso para a aplicação de sentimentos ao jogador. Estes pesadelos de não ter um norte a seguir ou uma confiança para te guiar fazem você se sentir extremamente vulnerável, e quando você menos percebe, está andando com o escudo levantado sem mesmo estar em combate, e as perguntas começam a assombrar a sua mente. O que tem no final desse corredor? O que se esconde atrás da névoa? O que será que me espera lá na frente? E por mais que você se sinta sozinho neste mundo destruído, você não necessariamente precisa estar. Se você quiser, é possível invocar pessoas para te ajudar a passar de áreas complicadas, pois assim como na vida, qualquer dificuldade pode ser menos pior com a presença de ótimos amigos a quem você possa confiar. E é nessa jornada que as emoções se alastram pela sua mente. A emoção causada por cada padrão memorizado, chefe derrotado e equipamento encontrado lhe causam uma sensação de progresso, uma sensação de realização, uma sequência de aprendizado que o jogador vai adquirindo, seja nos corredores que você decorou ou nos padrões de ataques que você memorizou. Pois Dark Souls não é sobre evoluir o seu personagem, apenas para ficar mais forte. É sobre olhar por todo o caminho que você passou, se orgulhar do que fez, depois olhar para frente e ver que há muito a descobrir. Há muito pelo que lutar ainda. Miyazaki, então, com seu trabalho, se tornou presidente da From Software em apenas 10 anos, graças ao seu trabalho bem feito. E em 2019 ele ganhou o jogo do ano com seu jogo de temática japonesa Sekiro. E neste ano também lançou seu projeto mais ambicioso, Elden Ring. Todas essas experiências e emoções causadas no jogador são um pouco da fórmula criada por Hidetaka Miyazaki, o pai do gênero Soulsborne. O gênero que inspira diversos jogos até hoje, como Thymesia, Ashen, Nioh, Lies of P, Hollow Knight e os futuros Crossworn e Black Myth Wukong. Todos esses jogos vieram da experiência criada por Miyazaki, que causa o sentimento verdadeiro de estar naquele mundo. Algo que só um Soulsborne pode proporcionar, pois Miyazaki não fazia seus jogos com o intuito de ser apenas um jogo, e sim que fosse uma experiência inesquecível para o jogador, uma forma de adentrar o mais fundo possível em seu próprio conceito. O presidente da From Software não é o único que conseguiu criar este tipo de arte. Basta abrir um pouco os olhos.
Oi, é, bem, esse é o provável, na verdade esse é o único áudio sendo gravado que não tem roteiro, por isso que deve ser notável a diferença de como eu falo. Só queria falar como foi a experiência de fazer esse trabalho, que foi, assim, foi divertido fazer, assim. Acho que talvez seja o melhor trabalho que eu já fiz de escola, assim. Nossa, enfim, eu acho que eu nunca gravei tantos áudios em um dia. Quer dizer, eu. Agora vamos pensar que eu fiz tudo isso em um dia. Ah, foi, foi meio estranho gravar vários áudios para um trabalho. Eu acho que eu nunca me dediquei tanto. Eu sempre me dediquei nos meus trabalhos, mas não tanto quanto esse, porque era um assunto que eu queria falar. Talvez seja a vontade interna do meu Arthur, quer dizer, do eu interior de tentar socializar com alguém e falhando miseravelmente, de novo. E, bem, esse. Eu queria falar um pouco sobre como foi fazer o trabalho, né? Assim, foi bem repentino, porque eu falei, bom, quero fazer um trabalho, né? Bem feito. Só que eu não sei editar. Aí uma mão amiga toca o meu ombro esquerdo e fala: E aí, você quer fazer dupla? E foi literalmente um presente vindo das consciências além da nossa realidade, porque eu pensei exatamente na hora, eu preciso de um editor e do nada aparece um editor atrás de mim. E foi ótimo, porque ele não fazia muitas exigências, então eu podia mandar nele sem nenhum problema, que ele não reclamava, por isso que o trabalho ficou desse jeito. Só que não é como. Enfim, eu não fiquei mandando o Miguel fazer tudo que ele fez aí. Esqueci de falar. O editor foi o Miguel, eu fui o roteirista. Eu fiz as pesquisas e tal. E, tipo, as partes que são mais cinemáticas e mais emocionantes, assim, eu que falei pra ele fazer. Aí o resto das piadas, essas coisas, o Miguel fez, que ficou muito bom. Eu queria dar o máximo de liberdade para ele fazer as coisas. E bem, eu tinha muitas ideias para esse trabalho. E foi um trabalho muito legal de fazer. Por exemplo, eu até anotei aqui algumas coisas que eu queria falar. Que foi a primeira, foi que eu queria fazer uma animação, só que tava demorando muito. Então eu tive outra ideia. Como a gente ia contar as histórias desse cara e, bem, nos jogos dele, eu acho muito legal que você pode criar um personagem. E o sistema de criação de personagem é tão avançado que você pode fazer literalmente qualquer pessoa que exista. Talvez o Miguel coloque aí a imagem tipo, de uma pessoa que fez o Silvio Santos no Bloodborne. Então eu sorteei 12 pessoas da sala que fariam personagens no jogo. Eu ia contando um pouquinho da história por eles, interagindo. Eu comecei fazendo a Iesca, porque ela usa óculos e o Bloodborne. Eu tava jogando Bloodborne na hora. E é o único que dá pra colocar óculos nos personagens. E ficou idêntico. Eu vou ver se o Miguel coloca a imagem também. Mas acabou que eu tive que excluir essa ideia também, porque tava demorando muito e a gente tinha pouco tempo pra fazer. Ahn, Outra ideia. ah, Ah, eu queria me aprofundar mais nos jogos. Tipo, no jogo favorito dele, que foi o Bloodborne, só que eu não consegui mal citar ele. Algumas imagens no vídeo são do Bloodborne. E. Tá, vocês provavelmente ouviram isso. Mas enfim, a maioria das imagens foram do Bloodborne. Talvez. Eu queria me aprofundar mais nessa coisa de terror cósmico, de você. A beleza por trás do macabro, sabe? O terror e sua magnitude, alguma coisa assim. Eu tinha notado isso, tinha dado umas 3 páginas. Eu também ia falar sobre o Sekiro e a arte da dança, essas coisas. Mas eu tive que excluir também porque tava com pouco tempo. E, cara, quando eu excluí isso, eu senti um negócio estranho, que eu comecei a chorar. Tipo, do nada, eu apertei e falei, pô. Eu comecei a chorar. Não foi tipo, meu Deus do céu, minha vida acabou, mas derramei algumas lágrimas de ter apagado aquilo. Que tinha realmente ficado muito bom, eu acho.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Acho que é isso. Sem contar que demorou muito trabalho. Eu basicamente ignorei todas as provas dessa semana pra fazer esse trabalho. O zero de matemática amanhã vai em como? Bem, esse áudio está sendo gravado 20h41 do dia 1 de setembro. E é isso. Nossa, é uma satisfação tão grande. Tipo, essa sensação de, nossa, acabou finalmente. Eu acho que eu vou perder o setembro amarelo muito rápido. Porque, nossa, não aguento mais. Eu vou deitar aqui e tchau. Não vou nem fazer a prova de amanhã que eu tô cansado. Mas enfim, é isso. Obrigado a todos que prestaram atenção. E até amanhã.